Fala galera, Cauê aqui, e olha, eu tava lendo o último capítulo do mangá e o Imu, na hora do combate, mandou aquela frase: "Vou varrer você da existência tal como fiz com o Douzan". Pra galera que leu rápido, né, não prestou muita atenção, achou que esse Douzan era mais uma daquelas palavras novas que o Imu tava inventando, né, pra se referir a ele, ela, você e esse tipo de coisa, mas não era o caso. O Douzan de fato era uma pessoa que existiu e obviamente era um aliado do Imu, afinal o Imu já chamou ele de traidor. E parando pra analisar pelo contexto do combate e tudo mais, eu cheguei a uma conclusão: o Douzan pode ser o usuário original da fruta do Nidhogg. E é por isso que o Imu tá tão desesperado agora. Se liga nessa linha de raciocínio aqui. Vamos conectar os pontos. O Ratatosk, aquele esquilo de gelo, ele não tá apenas lutando do lado do Loki. Ele tá demonstrando um ódio meio que pessoal, uma vontade própria. A gente viu o Imu tratando entidades místicas com aquele Mu e um Xia como se eles fossem apenas ferramentas ou até pragas. Se a gente vê o que isso significa de fato, não é nada muito formal. Para muita gente, eu tô vendo até pensando que é um tipo de desrespeito. Mas olha, o detalhe, né, que importa e que ninguém tá reparando é que o Ratatosk não age como um animal subordinado. De fato, ele age como alguém que perdeu seu par. Sabe aquela história de o cão esperando pelo dono? É exatamente o que o Ratatosk está fazendo. Se o Douzan era o usuário original do Nidhogg e ele e o Ratatosk tinham essa conexão direta, né, uma dupla de batalha que o Imu precisou separar, quando o Imu varreu o Douzan, o Ratatosk ficou preso ali, né, nesse ciclo, nessa ligação com o dono dele. Ele ficou sem o próprio mestre, esperando por séculos por alguém que tivesse a mesma energia, o mesmo poder de fogo, ou alguém que ele se conectasse, como foi com o Douzan no passado. É claro que alguma coisa aconteceu entre o Douzan e o Imu, que eles se desentenderam e acabou que o Imu venceu. Afinal, o Douzan morreu e o Imu que acabou matando ele, o que deixou o Ratatosk todo nervoso, enfim. Agora ele tá extremamente irritado com o Imu, tanto que o Imu fala que ele esperou todo esse tempo para se vingar. Por isso que quando o Loki desperta, ele come, né, a fruta de Nidhogg, o Ratatosk não hesita mais. Ele não tá meio que seguindo um rei ou uma pessoa específica ou coisa do tipo. Ele tá seguindo de fato o novo hospedeiro daquela vontade que ele serviu lá atrás. O esquilo reconheceu o cheiro do Douzan no Loki, se a gente pode dizer assim. É como se o poder da fruta fosse uma peça de um quebra-cabeça. E finalmente o Ratatosk encontrou a pessoa certa que encaixa naquela peça. Afinal, ele mesmo estava guardando a fruta. O Imu não está lutando só contra o Loki. Ele está lutando contra uma vingança que está sendo preparada há muito tempo pelo Ragnir. Isso também responde porque o Imu surta quando ele chega em Elbaf e vê tudo isso. Porque ele achava que de fato tinha resolvido esse problema pela raiz. O Douzan aqui, ele não era apenas o portador do poder. Ele era a alma da Nidhogg. O Imu eliminou o corpo de fato, mas ele não conseguiu apagar a marca que o Douzan deixou na fruta. E é por isso que ele é tão agressivo com o Loki. O Imu olha pro Loki e não vê um príncipe, ele vê o Douzan voltando dos mortos para tentar se vingar dele. Ele mesmo fala isso. Ele tá vendo o próprio pesadelo dele se materializando ali na frente dele. E com a ajuda do esquilo, do Ratatosk, do Ragnir, que não esqueceu de nada do que aconteceu, ali parece de fato que o Imu tá lutando contra o verdadeiro dono da fruta. Se o Douzan realmente era um companheiro do Imu e ele era realmente tão poderoso no passado, o que o Loki tem agora nas mãos dele não é só uma fruta simples. O Imu tem muitos motivos para estar suando frio de fato. O peso que o Loki carrega agora é o peso de uma vingança de séculos e séculos atrás. A história de One Piece é muito complexa, né, galera? Mas o que a gente sabe que é contado há muito tempo é que o Imu ou qualquer outro personagem pode até varrer exércitos completos. Mas como é que eles vão tentar varrer a história? A história de One Piece que se recusa a ser esquecida. A história está sempre voltando e batendo na porta, coisa que a gente está vendo desde o começo da série, porque essa batalha entre o Nidhogg e o Imu é só mais uma das batalhas que ainda não terminaram e que começaram há 800 ou quem sabe até mais tempo atrás. E aí, faz sentido para você que esse Douzan seja o primeiro usuário do poder da fruta de Nidhogg, em que o Ratatosk, o esquilinho, o martelo Ragnir tá buscando vingança pelo seu dono que foi morto pelo Imu, que faz muito sentido porque o Imu chamou ambos de traidor? Comenta aí embaixo porque a gente precisa decifrar esse segredo. Um grande abraço, falo com você no próximo vídeo e até mais.